tenho visto profissionais vidraceiros tendo problemas com colagens químicas de espelho. Esse tipo de fixação é o tipo mais crítico porque possibilita ali a transferência de umidade caso os procedimentos não sejam adequados. Além disso, é muito provável que se você realizar uma colagem inadequada, além do aparecimento de manchas, outro problema que pode acontecer também é esse espelho de fato se soltar do substrato. A colagem de espelho com fita dupla face, ela é muito querida entre os vidraceiros porque possibilita aí ter várias vantagens, como por exemplo, a fixação imediata, durabilidade, resistência à dilatação térmica, resistência a intempéries, cisilhamentos e tração. Mas o segredo de uma colagem perfeita de espelho com fita dupla face depende de 4 fatores. O primeiro fator é utilizar as fitas adequadas e na quantidade certa. O segundo fator é aplicar as fitas somente em substratos adequados. O terceiro fator é seguir as orientações do fabricante. E o quarto fator é seguir a norma 15198, que fala sobre beneficiamento e instalação de espelho de prata. Então eu queria começar falando sobre a distância que o espelho precisa ter do substrato, ou seja, a distância que o costado do espelho, aquela parte pintada do espelho, precisa ter da parede. A norma 15198, ela estabelece que esse espaço mínimo precisa ser de 3 milímetros para possibilitar a ventilação no costado do espelho e evitar acúmulo de água, acúmulo de umidade e, consequentemente, manchas. A grande questão é que até alguns meses atrás, esse era um problema gravíssimo, porque era praticamente impossível você encontrar no nosso mercado vidreiro uma fita que fosse adequada para a colagem de espelhos e que tivesse 3 milímetros no mínimo de espessura. Ou seja, a maioria das fitas encontradas até alguns dias, elas tinham menos que 3 milímetros e só por utilizar essas fitas você já estava instalando o espelho fora de norma. E ainda falando sobre a questão da ventilação, da possibilidade da ventilação no costado do espelho, uma regra básica é que nas colagens químicas, tanto faz sendo com fita dupla face ou com silicone, os filetes eles precisam ser inseridos no espelho na vertical para possibilitar justamente essa ventilação. Porque se você coloca na horizontal, você exerce uma barreira ali na ventilação e essa ventilação acaba não acontecendo. Outro erro comum na colagem química com fita dupla face é que muitas vezes os profissionais eles não sabem quanto de fita se aplica de fato no espelho. Então, muitas vezes a gente vê os caras enchendo de fita sem necessidade, ou o que é pior, quando o instalador instala aquele espelho com fitas, com a quantidade de fitas insuficiente para o peso do espelho. Bom, mas o que aconteceu foi que a Dery, observando essa nossa dificuldade, de encontrar fitas adequadas para a colagem dos nossos espelhos, lançou recentemente a fita Adermax XB300, fornecida em rolo de 12 metros, espessura de 3 milímetros e em duas larguras, 19 milímetros e 25 milímetros. Bom, então eu vou revelar para você aí qual é a conta que você faz para você estar utilizando então nos seus espelhos a fita dupla face da Dery, a XB300. Se você quiser utilizar a fita de 19 milímetros de largura, então você precisa saber que é o seguinte: para cada quilo de vidro, você irá utilizar 290 milímetros lineares de fita dupla face Adermax XB300. Porém, se você for utilizar a fita com 25 mm de largura, para cada quilo de espelho, você utilizará 220 milímetros lineares. Calcular o quilo, você sabe, que para cada metro quadrado, então vamos supor, se o espelho tivesse 1 milímetro de espessura e ele tivesse 1 metro, 1 metro por 1 metro, então seria 1 metro de espelho por 1 milímetro. Então esse espelho, ele pesa 2,5 kg. Então, se esse espelho tivesse 2 milímetros, ele pesaria 5 quilos. Se ele tivesse 4 milímetros, ele pesaria 10 quilos. E se esse espelho tivesse 10 milímetros, ele pesaria 25 quilos. Aí, sabendo quanto o espelho pesa, fica fácil você calcular a quantidade de fita que você utilizará. A fita XB300,
adere em praticamente todos os tipos de superfícies. Substratos metálicos como alumínio anodizado e aço inox. Porém, para alguns substratos, a ADERE indica a utilização do primer PA01. A fita também será fornecida com um sachêzinho de primer que dá para você utilizar aí nos 12 metros lineares que vem a fita no rolo. Então o primer, ele permite uma aderência muito melhor em substratos de média e baixa energia superficial, como é o caso de substratos cerâmicos, polímeros tipo PVC, acrílico, ou substratos pintados ou envernizados, tipo madeira, alvenaria, metais, etc. Bom, no caso de azulejos, a fita deve ser aplicada somente sobre a superfície lisa ou a superfície plana dos azulejos. Evite o contato da fita com o rejunte. E ainda falando do primer, é importante dizer que você não precisa e nem deve aplicar o primer no espelho, tá? Não faça isso. O primer é somente para essa superfície que eu acabei de dizer, para aderir a fita nas superfícies. Fique tranquilo que o primer também não mancha o espelho, tá? Ele não vai atacar ali a camada de proteção do espelho. Bom, então você chegou lá para fazer a instalação do seu espelho, né? Você vai chegar lá e aí você vai aplicar o primer na superfície e você não precisa lambuzar nem aplicar com uma pistola, não. Basta você umedecer um pouquinho o pano, tá? E aplicar uma fina camada. É coisa pouca mesmo. Só que antes de você aplicar o primer, você tem que estar dando uma verificada nesse substrato. Então, primeira coisa que você vai testar no substrato, planicidade. Chegou ali, colocou a régua, viu como está a planicidade desse substrato, como ele está com muita barriga, ou tem assim um pouco de desvio. Então, dependendo da barriga, lembrando que a nossa fita ela só tem 3 milímetros, né? Só tem entre aspas, né? Mas a nossa fita ela tem 3 milímetros. Então, se você tiver uma ondulação muito grande, é melhor você não colar. Você pede para que o seu cliente regularize a parede, ou você mesmo regulariza, e aí só depois disso você aplica. Bom, um outro ponto importante é não colar a fita sobre ela mesma para corrigir imperfeições das superfícies. Então, chegou lá na parede, viu que existe uma ondulação, nem adianta querer colar fita sobre fita porque acaba não dando certo. Então, o ideal é que você, de fato, regularize a superfície do substrato. Então, além da planicidade, além do tipo de substrato, você também tem que observar, por exemplo, se existe sujeira nessa parede. Então, primeiro procedimento, quando chegar lá, mediu a planicidade, tá ok, ó, escova na parede, tá? Então você vai varrer a parede, para que você possa tirar todas as impurezas dessa parede. Então olha só, você chegou lá no substrato, o que você vai fazer? Primeiramente, você vai conferir a parede, tudo certinho e tal. Então você vai higienizar o seu espelho, porque o seu espelho, como a gente já viu, ele passou por uma série de coisas da vida dele, né? Desde a produção dele até esse exato momento. Então você vai fazer o quê? Você vai higienizar primeiramente o seu espelho com um pano, tá? Então você vai passar um pano nele para tirar o pó mais grosso. Depois você vai pegar um outro pano limpo, que não solte fiapos, e vai higienizar com álcool isopropílico, ok? Legal. Então você vai fazer o cálculo, que eu já te ensinei a fazer o cálculo. Então você vai depois distribuir as fitas adequadamente. Aí, normalmente a gente utiliza 5 pontos, mas depois também no outro vídeo eu vou explicar mais pra frente. Mas se o espelho tiver até 1,20 m mais ou menos, pode ser apenas em 5 pontos, tá? 2 nas extremidades e um centralizado ali. Nesse nosso caso, nós achamos o comprimento total da fita de 725 milímetros. Então eu vou dividir por 5, vai acabar dando um pouco mais de 14, né, de 140 milímetros, vou jogar 15 então, ou seja, 150 milímetros. Então eu vou dividir em 5 pedacinhos de 150 milímetros. Bom, um erro muito grave também que eu vejo acontecer é o seguinte: o pessoal utiliza a fita, principalmente em obra, né? Utiliza a fita e coloca no chão, coloca em cima da mesa suja. Então assim, isso contamina a fita. A fita, ela já vem com esse papel, que é um papel antiaderente. Ou seja, sempre que você utilizar a fita, terminou de utilizar a fita, coloque a fita em cima do papel e coloque o outro papel em cima dela para proteger, para que não fique aí no pó, não fique aí no sujeira, e principalmente que você coloque a fita no chão quando esse chão está lotado de pó. Então depois que você já higienizou esse espelho com álcool isopropílico, você deve aplicar a fita. É muito importante que você também não contamine a fita com o seu dedo,
Porque nosso dedo tem gorduras, então não fique lavando a sua mão na fita. Então é legal que você pegue um estilete novo, né, uma lâmina nova, e você tire ali, evite tocar na fita. Então você vai distribuir essa fita no espelho certinho, e depois que você colocar a fita, o ideal é que você pressione. Se você tiver um rolo que também vende na Adere, você também já sai na vantagem, porque o rolo ele já tem uma pegada melhor, ele já tem uma posição melhor e ele já é apropriado para isso. Por que serve isso? É para que realmente dê aderência na superfície do espelho, tá? Então você aplicou e aí você passa o rolo. Ficou bolha, dá um cortinho com o estilete, pressiona de novo que a bolha sai. Então o ideal é que não fique bolha, porque bolha é ar, esse ar acaba se expandindo e acaba prejudicando então depois a colagem. Chegou no substrato, chegou na parede, viu a parede, conferiu a planicidade, tá legal. O que é legal? Beleza, então você vai primeiro passar a escova. Passou a escova. No próximo vídeo também eu vou ensinar uma técnica para você testar a aderência da parede. Como está essa parede, se essa parede está adequada para poder ser colada no espelho ou não. Então, mas vamos supor que esteja, você passou ali a escova, tirou a sujeira mais grossa. O que você vai fazer depois? Depois você vai passar um pano, tá? E depois um outro pano. Esse outro pano, você vai fazer uma higienização, vamos dizer assim, com álcool isopropílico. Ah, Gabriel, mas álcool isopropílico é difícil achar. Não é mais. Já foi difícil, hoje é muito fácil. Tá aqui na minha mão. Olha só. Limpador de superfícies, álcool isopropílico da Adere. Então, foi a época que era difícil achar. Hoje não é mais. Ah, Gabriel, mas eu vou utilizar álcool de posto. Não pode. Por isso que tem muita gente sofrendo com problemas de descolamento ou de manchas de espelho. O álcool de posto, aquele que a gente chama de etanol, ele tem várias outras químicas diluídas nele, como, por exemplo, o metanol. E o que é o metanol? Para que a indústria utiliza o metanol? Como um solvente. Então, não utilize, e aí passou uma semana, 2 semanas, 30 dias, você vai falar, descolou o espelho. É óbvio que descolou. Você aplica a fita e já, antes de aplicar a fita, você já encharcou a sua parede de solvente. Ah, Gabriel, posso usar o álcool doméstico? Não, muito fraco. Menos da metade é álcool, o restante é água. Então você não vai conseguir desengordurar essa parede, não vai conseguir tirar ali, né, aqueles materiais mais chatos de sair. Então o ideal é álcool isopropílico. Bom, então você viu que é fácil, né? O que acontece? Como eu te falei nos primeiros vídeos, se você segue a risco, passo a passo, como por exemplo, as orientações do fabricante, as orientações da 15198, se você respeita, por exemplo, essa conta que a própria fornecedora da fita vai te fornecer, que eu também já te forneci, em relação a comprimento da fita versus o peso do espelho, e se você avalia o substrato adequadamente e utiliza o primer quando necessário, se você faz os procedimentos necessários, você tem um espelho garantido, porque como você lembra, o espelho da Guardian te fornece 10 anos de garantia. Então trabalhe dentro das normas, trabalhe dentro daquelas orientações técnicas que a empresa, que a fornecedora da fita te passa, que você não tem problema nem de mancha, nem de descolamento do espelho. Então você vai colocar o seu espelho e vai poder dormir tranquilo, sem ficar preocupado se aquele espelho está soltando da parede. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e olha só, não esqueça de curtir esse nosso vídeo, nós temos mais vídeos aqui do lado, se inscreva no nosso canal e é nóis, tamo junto, valeu!